E aí, pessoal, tudo em ordem, né? Estamos aí. Falei com vocês que eu ia aparecer aqui com mais frequência para insistir na questão das perguntas. Nós demos uma burilada no sistema, melhorou, tá? Vocês estão recebendo as respostas. Já recebi a pergunta da Júnia, que é nossa aluna em casa, em Juína, no Mato Grosso. É isso mesmo, Fernanda? Se eu estiver falando o nome errado, é só você me mandar outra mensagem, tá? A Fernanda Braga, que é aluna nossa, está assistindo em casa e mandou uma pergunta e vai ter a pergunta dela respondida ou por e-mail ainda hoje ou até amanhã pela manhã. Ok, Fernanda? Gente, enviem suas perguntas. A aula agora, no segundo horário, é uma aula de Ciências da Natureza. A ficha é a 74, a página é 340 da apostila de vocês. Já se preparem, o professor já está aí pronto para dar para vocês uma boa aula. Gente, um abraço e até amanhã. Boa aula! Olá, pessoal! Estudando bastante? Essa aula será de Ciências da Natureza e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos organismos, como manutenção do equilíbrio interno, defesa, relações com o ambiente, sexualidade, entre outros. Boa aula! Olá, pessoal! Como é que estão todos aí? Todos bem? Eu sou o Armênio, professor Armênio Zunian, professor de Biologia. Estou aqui hoje para conversar com vocês todos a respeito dessa ficha número 74 do seu material. Por favor, localiza aí na página 340. E essa ficha se refere a um assunto que vai abordar, como vocês podem ver, inclusive, entendendo a competência e desvendando a habilidade. A competência que vocês vão ter que compreender, que vai ser abordada aqui hoje, vai ser essa aí, ó. Vamos ler juntos? Compreender interações entre organismos e ambiente, em particular aquelas relacionadas à saúde humana. Então, hoje, vamos falar muito em saúde humana. Por favor, sempre que você precisar, me interrompa, manda pergunta, estou aqui para responder as perguntas, fica tranquilo. Vamos aprender algumas coisas ligadas à saúde humana e, como diz lá, ó, relacionando conhecimentos científicos, aspectos culturais e características individuais. O que quer dizer isso aí? É verificar o que a saúde humana pode melhorar em termos de avanços científicos, como é que os cientistas ajudaram o ser humano a melhorar a sua saúde, o seu aspecto da reprodução, né? E também características individuais, como é que eu posso me virar assim, em termos pessoais com relação a esses conhecimentos todos. Isso é a competência. Quanto à habilidade, que é a habilidade 14, é identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos organismos, como manutenção do equilíbrio interno, defesa, relações com o ambiente, sexualidade, entre outros. Veja, isso aí é como o Enem diz a coisa. Quer dizer, o que o Enem quer dizer com identificar padrões em fenômenos e processos vitais dos organismos, essas coisas todas? Na verdade, o que o Enem quer é que você entenda que nos seres vivos, de modo geral, há algumas coisas em comum. Por exemplo, a célula, o metabolismo celular, os componentes químicos, a respiração celular, assim por diante. E esse negócio de manutenção do equilíbrio interno, defesa, o que é isso? É como é que os nossos sistemas corporais, os nossos sistemas todos do corpo, contribuem para nós estarmos bem, de saúde, estarmos bem com o meio, bem com os outros. É isso que, traduzindo, essa habilidade quer dizer. Ok? Então, a qualquer momento, interrompa, mande questão, estou aqui para responder, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. E esse assunto vai continuar da seguinte maneira. Eu queria que você pegasse agora no teu material
esse item está escrito aí, ó, situações, problema e conceitos básicos. Veja no teu material que tem um gráfico aí, não tem não? O que significa a taxa de fecundidade. Tem até uma sigla aí, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que divulgou essa tabela. Não é bem tabela, é um gráfico de barras. Você vê, tá vendo ali um monte de gráfico de barras? Se você olhar na horizontal, você vê as barras em pé, não vê não? Agora, procura virar um pouquinho o teu material, de modo que você veja os números correspondentes a cada barra. Esse gráfico que o IBGE divulgou se refere a um assunto que nós aqui, professores de biologia, e vocês aí que estão aí me olhando e me ouvindo, também devem estar preocupados. O que quer dizer taxa de fecundidade, afinal de contas, né? O que tem a ver isso com a minha vida, com a vida do meu país, com a vida do meu território geográfico em que eu vivo, né? Eu estou falando de coisa de geografia já, embora seja biólogo, é coisa interessante, né? Mas é que esse assunto é um assunto interdisciplinar, viu? O que é um assunto interdisciplinar? Ele mexe com várias áreas do conhecimento, não só com biologia, como eu sou biólogo, eu não entendo de geografia. Não é assim. Nós temos que aprender a ser interdisciplinares, porque o Enem, que é a prova que você vai prestar logo em novembro, também vai ter muitas questões do tipo interdisciplinar. E esse assunto é um exemplo. Veja lá o gráfico, veja. Taxa de fecundidade é o quanto de filhos as mulheres têm ao longo do tempo num país. No Brasil, antigamente, aí até 60 anos atrás, as mulheres tinham muitos filhos, né? Por um monte de motivos. As mulheres moravam na área rural, tinham muitos filhos, muitos deles tinham que ajudar em casa, no trabalho, tinham que trabalhar para o pai, na roça. Isso justificava a grande quantidade de filhos que o casal tinha, não é mesmo? Na medida em que a economia vai desenvolvendo, na medida em que a população vai para grandes cidades, sai do meio rural, vai para o meio urbano, é claro, e que a mulher tem que trabalhar, e hoje nós sabemos que as mulheres contribuem de modo importante com a economia familiar, é claro que não dá tempo de ter filho. Essa é a verdade. Não dá tempo, porque como é que eu vou ter filho e trabalhar ao mesmo tempo? Vou criar 2, 3, 4, 5, 6 filhos, como criava a minha avó, minha bisavó na roça. Não dá mais. Então, a taxa de fecundidade do Brasil está caindo. Veja lá, Brasil, 1,94. Brasil. Quer dizer que no Brasil, cada mulher tem 1,94 filhos na sua vida fértil toda. Você fala, puxa, mas é pouco, minha bisavó tinha 5, 6. Pois é, naquela época era assim, hoje não é mais não. Veja lá agora por estado, veja lá. Tem aqui, eu vou ler com vocês, me ajude aqui. Se eu estiver errado, me corrija, hein? Vamos lá. Acre, 2,96. É bastante, hein? É acima da média brasileira, tá vendo? Amapá, 2,87. Tocantins, vai descendo para você ver como vai reduzindo. Maranhão ainda também é alto, como o Acre. Olha aí, ó, vai descendo. Rio Grande do Norte, 2,11. Sergipe, 1,84. Abaixo até da taxa brasileira. Agora vamos lá ver os estados do Sul. Espírito Santo, 1,88. São Paulo, 1,78. Olha que baixo. Minas Gerais, gente, 1,67. Rio de Janeiro, 1,63. Ou seja, gozado, né? Não é estranho isso? Santa Catarina, 2,08. Paraná, 1,84. E assim vai. Olha lá o Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, 1,84. Mato Grosso do Sul, 1,82. O que significa isso? Significa que as mulheres estão tendo dificuldade em poder ter filhos, porque elas têm que optar. Ou cria filho, ou vai trabalhar e ajudar em casa. E hoje nós sabemos que as mulheres têm uma contribuição extraordinária na economia familiar, uma contribuição extraordinária no país. Veja lá, nós temos uma presidente da República hoje, que é mulher, o que é uma coisa gloriosa para nós todos. Então, veja, tudo está mudando. Inclusive mudou a taxa de fecundidade. Daqui a pouquinho nós teremos a oportunidade de fazer algumas questões relacionadas a isso, mas a ênfase maior do meu bate-papo com vocês aqui hoje vai se referir a isso. Afinal, quem é que decide no casal quantos filhos vai ter? É a mulher ou é o homem? Vocês pensaram nisso alguma vez? Quando a minha mãe me teve aqui como criança, quem que decidiu? Ela, o meu pai,
a minha avó desse dia. Quer dizer, as coisas estão mudando tanto hoje, que hoje a mulher tem um papel central na decisão de quantos filhos o casal vai ter. Principalmente se essa mulher, esse casal, viver em meio urbano. E vocês sabem melhor que eu, né, que isso é uma coisa famosa, hoje no Brasil é comum isso também, não é só o Brasil, não é em vários países do mundo, que é uma migração, né, populacional de pessoas do meio rural para o meio urbano. E por um monte de motivos. Hoje o meio rural, a produção agrícola é uma produção mecanizada, hoje a tecnologia é avançada, as pessoas querem um pouco de mais de bem-estar, querem ir para a cidade, querem ter o seu laptop, querem ter o seu computador, o seu celular, o seu TV plano, né? Querem ter todos os recursos disponíveis que os países desenvolvidos têm. Então, com isso, não há mais como assim viver no meio rural como se vivia no passado. São poucos, você pode contar no dedo quem é que fala, não, eu vou viver no meio rural porque lá me sinto bem e tal. Não, mas e o recurso tecnológico? E o bem-estar? Como é que faz? Então, tudo isso está refletindo na taxa de fecundidade do nosso país. E que nós temos que discutir isso com mais cuidado. Agora, pensa bem, a taxa de fecundidade passa necessariamente por uma compreensão simples de como é que funciona um organismo humano. Como você sabe bem, melhor que eu, o nosso organismo pluricelular, como nós somos, ele é constituído de trilhões de células. Essas células se organizam em tecidos, que são agrupamentos de células. Os tecidos acabam fazendo parte de órgãos. Por exemplo, o estômago, o intestino, tem um tecido de revestimento, tecido nervoso, tecido muscular. Então, vários tecidos se reúnem e formam um órgão. Órgãos que se encarregam de uma tarefa parecida, pertencem a um sistema, por exemplo, sistema digestório. É um sistema formado por estômago, por esôfago, por intestino delgado, por intestino grosso, por pâncreas, por fígado, assim por diante, não é? E esses órgãos, esses sistemas corporais todos têm que funcionar de modo coordenado, de modo a não perturbar a saúde do indivíduo, a saúde da pessoa, não é verdade? Então, esses órgãos que eu estou me referindo, o nervoso, o hormonal, o digestório, o respiratório, o urinário, o circulatório, são órgãos de manutenção. Manutenção. Órgãos de equilíbrio interno. É muito comum usarmos uma palavra em biologia chamada homeostase. Homeostase significa equilíbrio do meio interno, equilíbrio do organismo, né? E dessa homeostase participam vários sistemas, né? Urinário, excretor, respiratório, circulatório, nervoso, endócrino, assim por diante. Agora, temos um outro sistema que é mais relacionado ao tema e da habilidade de hoje, que é o sistema reprodutor, tanto na mulher como no homem, e que eu gostaria de mostrar a vocês, rapidamente, como são constituídos os dois sistemas reprodutores. Vocês vejam aqui essa imagem é um corte mediano, sagital mediano, de um organismo feminino, do sexo feminino. Como que me interessa mais? É o aspecto da reprodução. Veja só, eu vou apontar para vocês localizarem também na sua tela, esse órgão aqui enorme aqui, ó, que é o útero, que é um órgão musculoso, Esse é o órgão que a mulher que fica grávida nos demonstra que está grávida, porque ela vai aumentando o volume do abdômen, não é? Graças ao aumento do tamanho do útero, que é um órgão musculoso que se distende, não digo hipertrofia, mas ele aumenta de volume, porque à medida que o bebê vai aumentando de tamanho, claro que o útero tem que responder e aumentar também, não é? Esse útero é ligado, eu vou apontar de novo aqui a imagem, a uma outra região chamada vagina. Localiza a vagina aí, ó. É um canal vaginal, que dá acesso ao útero. Ó, canal vaginal, aqui estão os pequenos lábios, os grandes lábios, né, femininos, e daí, claro, tem que ser feminino, né, lógico. Então daí, ó, veja, a vagina dá acesso ao útero pelo colo do útero. Por exemplo, médicos ginecologistas, quando fazem exames em mulheres que os procuram, tanto na gravidez como fora da gravidez, eles têm que introduzir o seu dedo com uma luva, via vagina, e sentir como é que está o útero, o colo do útero. Num parto, por exemplo, num trabalho de parto, o colo deve dilatar.
E, na verdade, o médico terá que sentir essa dilatação, avaliar o tamanho da dilatação, para saber se o parto está próximo ou não. Então, veja que essa anatomia é fundamental. Agora, esse útero só fica grávido, né? Entre parênteses, quem fica grávido é a mulher, mas é muito comum dizer útero grávido, se houve fecundação. E fecundação é algo ligado com gameta. Gameta é feito aqui, ó. Vou apontar mais um órgão para vocês olharem aqui, o ovário. O ovário é um órgão reprodutor importantíssimo. É um órgão produtor de hormônios, produtor de gametas. E esses gametas, chamados ovócitos, são liberados pelo ovário e vão cair aqui nas mãos, nos braços de uma estrutura chamada tuba uterina. Veja aqui, ó, e que desemboca no útero. Então, quando o ovócito sai do ovário, ele é pego por esses dedinhos aqui, ó, da tuba uterina. Dedinho é modo de falar, me desculpe, mas estou tentando ver se eu consigo ser o mais do dia a dia possível com vocês, né? Isso aqui chamam-se fímbrias, mas imagina se você vai saber o que é fímbria. Vamos falar essas projeções aqui, ó, né? Que captam o ovócito, isso vai indo, vai correndo, a tuba uterina vai contraindo, levando o ovócito até o útero. Se por acaso, no caminho, o ovócito encontrar um chamado famoso espermatozoide, pode haver fecundação. E se houver fecundação, poderá se formar um embrião. E se formar um embrião, ele poderá se aninhar, fazer um ninho no interior do útero. Compreenderam? Então, em resumo, esses são os principais órgãos do sistema reprodutor feminino. Vou passar agora para o sistema reprodutor masculino. Atenção, meninos que estão vendo esse slide aqui. Eu vou apontar um dos órgãos mais importantes do nosso sistema reprodutor, o masculino. Esse aqui, ó. Você pensou que eu ia apontar o pênis, não? Não. O pênis é importante, mas nesse aspecto reprodução, esse órgão, o testículo é importante. Ó. O testículo, que é um órgão produtor de gametas masculinos chamados espermatozoides. Só recordando rapidamente aqui entre nós, lembre-se que esses gametas masculinos são produzidos por um tipo de divisão celular chamado meiose. Quem falou meiose acertou. Dentro do testículo, onde existem células diploides que sofrem um processo de meiose e acabam formando células haploides, que são os chamados espermatozoides. Agora, como é que os espermatozoides, que são feitos aqui, podem sair pelo pênis? Né? Qual o caminho que eles fazem? Como é que eles, quem que dá o comando para eles saírem e se dirigirem até o pênis? Bom, é um longo caminho, como você deve estar sabendo, tá? Mas eu vou explicar de novo, tá bom? Existe um canal aqui, ó, um canal que começa aqui no finalzinho do testículo e que sobe, ó, chama-se canal deferente. Olha, guarda bem isso, hein? Guarda bem porque assim, se eu quiser interromper essa viagem dos espermatozoides, interromper a viagem, não quero que eles saiam daí, o que eu posso fazer? Eu posso cortar o canal. Posso cortar o canal deferente, não é verdade? E cortando o canal deferente, eu impeço que eles viajem até chegarem ao pênis. E com isso, eu zero o risco de haver fecundação, de haver encontro de gametas. Mas continuemos, vamos lá. Vamos continuar. Então, está aqui o canal deferente, ele dá uma baita de uma volta aqui perto da bexiga urinária. Aqui ele recebe um líquido de uma glândula chamada vesícula seminal. Dá uma olhadinha aí. Veja lá se você acha vesícula seminal. À sua esquerda. Achou? Então veja, hein? Esses espermatozoides estão vindo dentro de um líquido. Líquido que foi produzido pelo testículo. Eles são levados, eles nadam, né? Eles são levados pelas contrações do canal deferente até a vesícula seminal. Lá recebem mais líquido. Passam por uma outra glândula. Vejam lá agora, mais de pertinho agora, ó. A outra glândula, que é a próstata, que é uma glândula que os homens têm que ter muito cuidado, porque pode dar câncer, essas coisas todas. Então, nessa próstata, mais líquido é adicionado a esse conjunto de células com líquido, e aí isso passa por uma outra glândula, que é a glândula bulbo-uretral, como você pode ver aqui, e para seguir, tudo é lançado no canal da uretra, que é o pênis, e do pênis isso acaba saindo, né, na chamada ejaculação. Então, esse líquido que foi formado
em etapas, né, progressivamente, ou seja, testículo, vesícula seminal, próstata, glândula bulboureteral, esse líquido é o que nós chamamos popularmente de esperma, não é? E o esperma é uma reunião de substâncias químicas, de muco, de água e espermatozoides. Quer dizer, quando alguém quer, por exemplo, vamos pensar numa solução, numa situação hipotética. Se alguém quiser, por exemplo, não fecundar um ovócito, por exemplo, né, um ovócito, que uma mulher vai soltar pelo óvulo, certo? Pelo ovário, desculpe. Então, eu posso usar, por exemplo, uma substância que mate espermatozoides? Sim, isso existe hoje. Existe, as pessoas falam um pouco errado isso aí. Eles chamam de espermicida. Bom, o legal não é falar espermicida, porque espermicida vai matar o esperma. Esperma não se mata, não é verdade? Esperma é o conjunto do líquido todo com as células, não é verdade? Então o melhor é falar espermaticida. É o mais correto falar, porque eu vou só visar a imobilizar, a nocautear os espermatozoides, impedindo-os de chegarem até o possível ovócito que uma mulher está liberando ao longo do seu ciclo menstrual. Certo? Então, na verdade, eu queria que você já percebesse a complexidade dessa situação. Olha, eu quero repetir aí, eu não quero falar sozinho não, hein? Eu sou professor de biologia, nas minhas aulas eu tenho muito contato com meus alunos e gosto muito que vocês enviem perguntas. Belo Horizonte, meus amigos da Belo Horizonte, eu gosto muito de vocês aí, viu? Estou sempre por aí trabalhando, divulgando meus trabalhos, que bom. Olá, professor Armênio, como é que vai? Ouvi dizer que o espermatozoide vive por 2 dias fora do organismo do homem, isso é verdade? Manda um beijo para a galera de Piumhi, Minas Gerais, Serra da Canastra, Piumhi. Legal. Olha, 2 dias é uma coisa muito, sabe, é muito boa vontade, viu? Você concorda que são células muito delicadas e que não tem... uma coisa que você vai ter que aprender agora, já. Você compara um ovócito com espermatozoide, são 2 células diferentes. O ovócito é uma célula fixa, que não anda, e o espermatozoide, que é um flagelo, ele se desloca. Claro que flagelo, para funcionar, gasta energia. E essa energia é gerada na respiração celular aeróbia que o espermatozoide tem que fazer. Agora, para gerar energia é preciso combustível. É como um automóvel, se você não botar álcool, gasolina, o automóvel não anda, não é verdade? Para você ter um automóvel andando, tem que ter gasolina ou álcool. E o espermatozoide, para ele se deslocar e se manter vivo, tem que ter combustível. Combustível é glicose, uma série de substâncias químicas que, quando respiradas, geram energia. Como o espermatozoide é pobre em combustível, ele vai acabar morrendo cedo, né? Assim que o ejaculado é liberado, não há condições de ele viver 2 dias fora do organismo humano. Ele acaba morrendo, né? Então não há condições. Tudo bem? Respondido? Vamos para frente então? Mostrados os órgãos reprodutores, agora eu queria fazer uma revisão rápida com essa imagem aqui, e quero que vocês prestem bem atenção, porque é uma imagem valiosa, que eu queria explorar bem, porque nós vamos ter que fazer alguns exercícios daqui a pouco, ligados a essa imagem, que é o ciclo menstrual normal de uma mulher. Que vamos falar no normal apenas, não vamos falar em ciclos anormais, que duram mais de 28 dias, porque aí são casos particulares e que é preferível que as pessoas procurem o seu médico, ginecologista, para saber o melhor procedimento a adotar no sentido de não engravidar, certo? Então eu vou aqui me referir sempre ao normal, aquilo que a maioria das mulheres apresenta como normalidade. Voltemos então à imagem. Vocês vejam aqui, olha, eu tenho aqui na parte de cima a palavra pré-ovulatório e à direita a palavra pós-ovulatório. E aqui 4 linhas, são curvas de gráficos relacionados a hormônios produzidos pelo organismo da mulher. Tem aqui o primeiro hormônio, que é o FSH. Vejam bem essa linha amarela, que está crescendo aqui a partir da esquerda para a direita, com um pico aqui no meio, entre o pré-ovulatório e o pós-ovulatório, estão vendo? Existe um outro hormônio chamado estrógeno, que é esse aqui, que de uma linha verde escura, que tem um pico
anterior ao do FSH, depois cai, volta a subir e depois se mantém baixo, né? Temos um terceiro hormônio que é o hormônio LH, chamado luteinizante. O FSH chama-se hormônio folículo estimulante. O LH é o hormônio luteinizante. Já vou explicar já o que quer dizer essa palavra luteinizante. É a linha azul, escura. Estão vendo? Que tem um pico bem maior do que o pico de FSH. Notem aqui, ó, bem maior. Depois cai, volta a subir e se mantém baixo. Certo? E, afinal, nós temos aqui o último hormônio, que é a progesterona, que só começa a ser produzido, olha aqui, ó, esse hormônio o que é pró? Pró quer dizer favorável. O que quer dizer gesterona? É favorável à gravidez, à gestação. Então, é o hormônio que favorece a gravidez. Então, esse hormônio progesterona, ao contrário do estrógeno, que tem 2 picos aqui, ó, a progesterona tem só um pico. Isso aqui aumenta após o pico de LH. Olha lá, depois do pico de LH, essa curva vermelha, escura, quase marrom, aumenta e depois cai juntamente com o estrógeno. Então, esses são os 4 hormônios que vocês, meninas principalmente, moças, mulheres, têm que conhecer relativos ao ciclo menstrual normal de 28 dias aproximadamente. Agora, vamos relacionar os hormônios, de novo com o esquema, com o que está sendo mostrado aqui no meio. O meio, existem uns esqueminhas do ciclo ovular. Veja, no interior do ovário, essa coisa azul aqui é o ovário, né? Tá certo? É claro que esquematicamente falando, é evidente. Então, dentro do ovário existem estruturas chamadas folículos ovarianos. Folículo ovariano é uma bolsinha, é um cisto. Na verdade é um cisto, né? Dentro desse cisto, na mulher, todos os meses, a cada 28 dias, ocorre o desenvolvimento de um ovócito, daquilo que vai ser gameta no futuro, né? Só que esse folículo ele tem que crescer e conjuntamente com o ovócito, ele tem que crescer estimulado por alguém. Quem é esse alguém? O tal do hormônio FSH, folículo estimulante, por isso que ele chama assim, folículo estimulante, certo? Uma vez que o folículo cresce, ao mesmo tempo esse folículo que está crescendo, ele começa a produzir o hormônio dele. Então veja bem que o folículo está no ovário, não é verdade? O FSH vem da hipófise, lá da cabeça, perto do cérebro. Ele desce para o sangue, vai até o ovário, estimula o desenvolvimento do folículo e, em resposta, esse folículo crescendo, produz estrógeno. E o que é que o estrógeno faz? Veja só, assim que o folículo cresce, o FSH aumentou, o estrógeno aumentou, veja aqui embaixo agora, bem embaixão, ó, tá vendo? Essa capa de revestimento do útero, chama endométrio, já falei para você isso aqui agora há pouco. Então, o estrógeno, o papel dele é fazer o endométrio inchar, espessar, ficar grosso, né? Supostamente prevendo que um dia poderá haver um embrião ali se alojando, não é verdade? Pois bem, lá para o 14º dia do ciclo menstrual, esse folículo rompe. E rompe por quê? Porque no momento que ele rompe, aumenta brutalmente a taxa do LH. O LH, hormônio luteinizante, nós dizemos, sim, nós médicos e biólogos dizemos, que é o hormônio da ruptura folicular. Ele faz o folículo romper, porque está na hora de soltar o óvulo, ou soltar o gameta. Por isso que esse pico de LH coincide com a ovulação. Então, meninas, mulheres, cuidado, por volta do 14º dia, de quem tem ciclo menstrual regular, é que você ovula. Então, você percebeu que nesse 14º dia você não pode ter relações sexuais? Fala, olha, como é que eu sei, como é que eu vou saber disso? Calma, eu vou explicar isso daqui a pouquinho, mas por enquanto aprenda só a fisiologia hormonal reprodutora, certo? Depois nós vamos ver como é que se pode usar isso em termos de método de contracepção, né? De contraceptivo, de não engravidar, que é uma preocupação de muitas mulheres hoje realmente, né? Não é verdade? Então, ocorrida a ovulação, o LH então cai e o folículo ovariano transforma-se numa massa esponjosa, praticamente cheia de células, de cor amarelada, chamada corpo lúteo ou corpo amarelo. Corpo lúteo ou corpo amarelo.
esse corpo amarelo, que era o folículo, agora virou corpo amarelo, ele continua fazendo o estrógeno, que é o hormônio que expressou o endométrio, e aí passa a sintetizar, a produzir um segundo hormônio, que é a progesterona. E o que a progesterona faz? Olha só, embaixo de novo agora. Ela enriquece mais ainda o endométrio, tornando-o mais receptivo, cheio de comida, sabe, farta. Se vier um bebê aqui, um embriãozinho se fixar aqui, ele vai ter o que comer, vai ter comida para ele. Então ele quer, e essa comida vem de onde? Vem do sangue que irriga essas dobras do endométrio. Compreenderam? Então veja que legal. Esse ciclo menstrual, ovulatório, de toda mulher regular, é comandado por 4 hormônios. Primeiro o FSH, que faz crescer o folículo ovariano. Ao mesmo tempo o folículo produz estrógeno, depois tem um pico de LH, né? E esse pico de LH revela que o folículo rompeu, soltou o ovócito, e daí esse folículo vira o corpo lúteo e passa a fazer progesterona, que junto com o estrógeno vão fazer com que o endométrio cresça mais. Aí você pergunta, e daí? E daí? O que acontece se no 28º dia não houver embrião? A resposta é simples. Se no 28º dia não houver embrião, cessa a produção da progesterona, que é o corpo lúteo que faz o corpo lúteo degenera, e ao mesmo tempo que cessa a produção de progesterona, também cessa a produção de estrógeno. E aí a mulher menstrua. Mulher menstrua. Como vocês estão vendo aqui no esquema, esse sangue saindo, ok? Bom, eu acho que estou falando demais. Quero ouvir vocês aí, meus amigos. Vamos lá, acho que temos perguntas, não? Vamos ver quais são as perguntas? Autor da pergunta, Maria, Colégio Crescer, Escola Hotelzinha, Nelimitada, que beleza. Abraço a você. Grande abraço a você, Maria. Que bom ouvir você. Como é possível uma mulher engravidar de 2 homens ao mesmo tempo? Possível é, depende. Porque, veja bem, alguém agora há pouco perguntou, né, que o espermatozoide poderia viver 2 dias fora do organismo da mulher. Não é verdade, não vive, fora não vive. Agora, dentro, talvez ele possa viver. Então, imaginando uma situação de uma mulher, deve ser bem decidida a mulher, né? De ter relações sexuais com 2 homens ao mesmo tempo, diferentes, né? Sei lá, não sei, não quero saber se é ao mesmo tempo, mas 2 homens, certo? É possível que os espermatozoides dele se encontrem, é uma briga desgraçada, vai ser uma briga danada aí, não é? E essa briga vai acabar fazendo com que os mais sabichões, os espermatozoides mais sabichões acabem brigando. E não esqueçam, Maria, não esqueça não, que a cada ejaculação que o homem faz, são liberados aproximadamente 500 milhões de espermatozoides. É uma xícara de café pela metade, nos bons produtores de esperma, lógico, né? Então, na verdade, são 500 milhões. Você imaginou, 500 milhões aqui, mais 500 milhões aqui. Você pensou que briga que vai ter lá dentro? Da vagina, do útero? Aí todos vão tentar nadar, chego eu, não. Você imaginou? Na hora de encontrar o ovócito, se sair o ovócito, você imaginou, se sair o ovócito, qual vai ser o vencedor? Vai saber. O vencedor é quem foi mais hábil, chegou primeiro, convenceu, entre aspas, o ovócito, sou eu, né? E aí fecunda. Claro que não vai dar para 2, isso não existe, hein? Guarda bem isso, Maria. Não existe 2 espermatozoides entrarem dentro de um ovócito. Se entrarem, esse ovócito não sobrevive. Ele morre. Não há condições de haver triploidia. Tá entendendo? Tem um ovócito haploide, o espermatozoide haploide, mais um haploide, certo? Se os 3 se encontrarem juntos, vai dar uma célula triploide. E no ser humano isso não é possível. Não há sobrevivência. Então a célula morre. Então só entra um espermatozoide do felizardo do homem. O felizardo, vai saber se é o felizardo ou não, né? Mas aí vai formar um zigoto normal e vai caminhar até o útero se for fecundado. Então vamos ver a segunda. Tá bom, Maria? Obrigado pela pergunta. Segunda pergunta, vamos ver qual vai ser. É a sociedade de Fernandópolis, que legal, aqui ó. Sociedade Fernandopolense de Ensino Limitada. Professor, a pergunta da sociedade, muito bem. No caso da fertilização in vitro,
Pode haver complicação no processo embrionário? Pode. Claro que pode, é evidente que pode, porque você está fazendo algo artificial num tubo de ensaio, e é claro que pode. Por isso que muitos embriões produzidos são descartados. O profissional que faz isso, ele é um profissional consciente, tem que selecionar o melhor embrião. Claro, tudo de acordo com o casal que participou desse processo de inseminação artificial. É evidente que há anomalias, sim. Né? Você pode fazer cariótipos das células formadas ali e verificar qual o melhor embrião. E depois descarta os que não são úteis, ou guarda para a gente usar como célula-tronco, eventualmente, se precisar, né? No futuro, para tecnologia. Mas você tem razão, realmente há. E como haveria também dentro do organismo feminino, mas dentro do organismo feminino há uma homeostase, lembra? Há um equilíbrio interno que mais ou menos garante ali que as coisas corram bem. Ok? Vamos lá, mais uma pergunta. A Lara, Escola Ana Bueno, não diz de onde que é, mas logo você manda uma mensagem, Lara, me diz de onde é que é a sua escola. Ana Bueno Limitada, ótimo. Professor, depois que se forma a placenta, é ela que produz progesterona? Então vamos lá, Lara, vamos fazer uma coisa? Eu vou te mostrar agora o próximo esquema, que é esse aqui, ó, tá? Eu estava programando, mas que bom que você manda perguntas que coincidem com o que eu ia falar, que ótimo. Isso que é uma aula interativa, não é verdade? Que bom. Aqui vocês estão vendo um corte dos folículos, aliás, desculpe, da tubuterina, lembra que eu falei dos dedinhos da tubuterina? Aqui está o ovário, estou apontando o ovário agora, e dentro do ovário o ciclo folicular, não é? A ovulação, na verdade o que sai não é um óvulo, mas é um ovócito secundário, é bom vocês saberem disso, porque é um detalhezinho bobo, mas que às vezes ajuda, né? Não é bem um óvulo que sai, é um ovócito 2, que só virará óvulo se for fecundado pelo espermatozoide, não é? Então está aqui o ovócito saindo, a tubuterina ela tem movimentos peristálticos, como o nosso intestino também tem. O que é peristaltismo? Sabe quando você sente aquela vontade de fazer cocô, né? Aquilo ali mostra que o intestino está trabalhando, quer que você libere logo as fezes. É isso que é peristaltismo, é devido à musculatura lisa de um órgão oco, como o intestino e como a tubuterina, que também tem músculo liso. Pois bem, graças a esse peristaltismo, esse ovócito é quando ele não se mexe sozinho. Eu já falei a vocês que não, quem se mexe sozinho é o espermatozoide, certo? O ovócito não. Então, ele tem que ser movimentado pelas contrações rítmicas da tubuterina. E, havendo encontro com um espermatozoide, dos milhares que o rodeiam, forma-se então o zigoto. Este zigoto, assim que é formado, ele vai sofrer um processo de clivagem. Em embriologia, nós dizemos segmentação. Eu estou falando de embriologia humana agora, hein? Veja só aqui onde vai nossa aula, hein? Veja, começa a segmentação, o zigoto faz 2 células por mitose, não é meiose, mitose. E essa mitose, então, de 2 células passa para 4, 4 para 8, 8, 16, 16, 32, 32, 64, até formar um aglomerado de células, que está aqui, ó, chamado mórula. A palavra mórula tem um significado de bolinha cheia de gruminhos, que são as 64 a 128 células. Por que mórula? Porque parece uma amora. Quem já viu uma amora sabe como é que é uma amora, né? Vermelhona, grandona, cheia de gruminhos, né? Então, a mórula tem essa configuração, essa imagem, essa visualização, não é? E após a mórula, já entrando no útero, ocorre a formação, as células se multiplicam cada vez mais, aumenta o volume total e forma-se uma blástula, que no ser humano recebe o nome de blastocisto, que está aqui à direita aberto, ó, tá vendo? Aqui o blastocisto, ó, tá vendo só como é que ele é? Você foi assim um dia, eu fui assim um dia, todos aqui no estúdio foram assim um dia, entendeu? Fomos blastocistos. E nesse blastocisto, nota-se já a existência de 2 tipos de células. Uma de revestimento externo, aqui ó, você pode ler aí, chama trofoblasto, trofo vem de trofismo, nutrição. Blasto quer dizer camada da alimentação, essa é a verdade. E dentro, a tal de massa celular interna que vai formar o corpo da gente, certo? Muito bom. É esse conjunto aqui, que é o blastocisto, que se aninha, faz um ninho no endométrio
da mãe. Lembra que o endométrio cresceu por causa dos dois hormônios, né? Daí do estrógeno e da progesterona, não é mesmo? Não é mesmo? E daí, isso aqui acaba aninhando. Pois é, nesse momento, não é interessante para o embrião que está ali, esse aí é embrião, certo? Nesse momento, não é interessante que o endométrio descame, porque senão aborta. Ele vai embora, né? Então ele quer ficar lá, E para ficar lá, tem que produzir mais progesterona. Agora, quem é que produz progesterona? O corpo lúteo, né? Que está dentro do ovário. Mas esse corpo lúteo tem que ser estimulado. Por quem? O LH não dá mais, porque o LH já está inibido. É tanta progesterona que é produzida, tanto estrógeno, que ocorre um mecanismo chamado de feedback negativo. Que é assim, você faz muita progesterona, muito estrógeno, manda mensagem para o folículo, para a hipófise, ó, para de fazer FSH e para de fazer LH. Sim, mas se parar de fazer FSH e parar de fazer LH, não vai ter folículo crescendo, não vai ter estrógeno, nem progesterona. Então, como é que fica? Existe um hormônio produzido pelo próprio embrião, pelo revestimento dele, chamado hormônio gonadotrófico coriônico, HGC. Palavrinha difícil, né? Você pode falar assim, ó, gonadotrofina coriônica. Ponto final. Esse hormônio sai daqui, do revestimento do embrião, do trofoblasto, vai para o sangue, do sangue atinge o ovário, atinge o corpo lúteo, fala para o corpo lúteo, ó, o corpo lúteo continua fazendo progesterona aí, para eu ficar aqui quietinho, tá entendendo? Crescendo, tá? Mas isso dura até o segundo, terceiro mês de gestação, porque depois desse tempo todo, o próprio corpo lúteo degenera e para de fazer progesterona. Então, mas e aí, como é que fica? E aí é que você tem razão, Lara. Você perguntou agora há pouco, a placenta é que passa a assumir essa responsabilidade. Placenta é feita, a placenta é uma sociedade anônima, vamos dizer assim, entre a mãe e a criança, a mãe e o embrião. Então, a placenta é que passa a produzir progesterona, com o interesse dela se manter e manter o embrião. Não é fantástico isso? Quer dizer, toda uma sequência de eventos que tem que funcionar de modo coordenado, para que não desande, né? Entendeu? E resulta em gravidez. Depois resulta num bebê bonitinho, que a gente vai ter que cuidar e tal, amamentar, assim por diante, até virar alguém como eu, como você. Viu, Lara? Então, por enquanto, obrigado pela pergunta. Vamos para frente, então? Continuamos? Bom, o nosso próximo assunto... Bom, peraí, vamos testar o conhecimento de vocês, vai. Eu tenho aqui alguns exercícios que eu gostaria que vocês pudessem ler. Eu vou ler com vocês, certo? Eu vou ler com vocês, que assim é melhor. Então, vamos lá aproximar, então, a imagem. É uma questão da Universidade Federal do Alagoas, 2000... Alô, pessoal de Alagoas, se estiverem me vendo aqui, ó, pessoal do Nordeste, grande abraço, Pernambuco, pessoal do Pará, vamos lá, mandem questões para mim, quero falar com vocês aqui, ó. Paraná, onde é que vocês estão, Paraná? Vamos lá, manda perguntinha para mim. Vamos lá. Federal de Alagoas 2010. Olha o que diz aí, ó. Durante a fase reprodutiva da mulher, a cada 28 dias, aproximadamente, seu organismo prepara-se para a reprodução, que consiste na produção do óvulo e no desenvolvimento do revestimento da parede uterina, para receber o embrião que eventualmente se forme. Não esquece que esse revestimento é o endométrio, certo? Se a fecundação não ocorre, o revestimento do endométrio é eliminado pela menstruação e o organismo reinicia outro ciclo de preparação. Agora, olha só, com relação aos hormônios que participam desse processo, analise as figuras e as proposições apresentadas. Eu vou mostrar agora as figuras. Olha só, olha os 4 hormônios, ó. O 1, o 2, o 3 e o 4. Adivinha quais são? Olha, o 1, aqui ó, que está assim, bem pequenininho, aumenta um pouquinho, dá um picozinho no 14º dia, é o FSH. E quando o FSH é produzido, ele faz o folículo que está crescendo produzir estrógeno, que é esse aqui, ó. Ó, esse aqui é o estrógeno, o 3. O 3 é o estrógeno, certo? No 14º dia, há um pico do 2, que é o LH, tá? E quando há o pico do 2LH, o folículo rompe, solta o ovócito e o corpo lúteo, agora que virou corpo lúteo, passa a fazer
a progesterona, que é o 4. Então veja, 1 é FSH, guarde bem aí para você, tá? 1 é FSH, 2 é LH, 3 é estrógeno, 4 progesterona. Tudo bem? Agora vamos ver o que eles estavam perguntando nessa questão. Olha, ó. Durante o período da menstruação, a hipófise começa a aumentar a produção do hormônio FSH1. Lembra? Lembra do 1? Quer ver de volta? Ó, olha aí, ó. O 1 é aquele ali, o FSH. Ele não tem um pico muito alto não, tá? O pico maior é do LH. Aprenda isso bem. Bateu o olho num gráfico de ciclo menstrual, o pico maior, pré-ovulatório, é LH. Pico menor, FSH. Vamos lá. Então, aumenta a produção do FSH, o qual induz o desenvolvimento de alguns folículos ovarianos. E aí, a taxa de estrógeno 3, é verdade, se eleva na circulação sanguínea. Sim, é isso mesmo que ele está falando. E é o que eu falei a vocês. Então, a frase 1 está correta, certo? 2. A presença do hormônio 3, que é o estrógeno, né? Lembra que é o estrógeno? Começa a induzir o espessamento do endométrio. Olha que legal, é isso mesmo. Quando a taxa desse hormônio atinge um determinado nível, a hipófise é estimulada a liberar grande quantidade de gonadotrofinas. 1 e 2. Vou voltar para o gráfico. Esses dois hormônios, o 1, que é o FSH, e o 2, que é o LH, também se chamam de gonadotrofinas. Por quê? A palavra trofina quer dizer nutrição. São os hormônios que atuam no ovário, como se estivesse alimentando o ovário. Está entendendo? Então, essa palavra. Então, a frase 2 também está correta, porque assim que aumenta o estrógeno, há dois picos, ó, o de FSH, o de LH. Perfeito, frase 2 correta. Frase 3, o hormônio LH, o 2, que é o pico maior, presente no sangue em taxas elevadas, desde a ovulação, induz as células do folículo ovariano rompido a se transformarem no corpo amarelo. Perfeito, está perfeito, é isso mesmo. O LH é o hormônio, lembra, é o hormônio da ruptura folicular, né? Assim que ele induz o folículo a romper, o que acontece? O folículo vira corpo amarelo, corpo lúteo. Perfeito, correto. E o 4? Os hormônios sexuais, estrógeno, 3, lembra do 3? E a progesterona, 4, né? Atuam em conjunto sobre o útero, continuando sua preparação para uma eventual gravidez. A elevação da taxa desses hormônios, atenção agora, hein? Exerce um efeito inibidor sobre a hipófise, que diminui a produção dos hormônios 1 e 2. Isso é feedback negativo. É verdade. Assim que aumenta estrógeno, aumenta a progesterona, tem que diminuir FSH e LH, porque se não diminuir, vai vir óvulo em cadeia e ninguém aguenta. Não há mulher que aguente, certo? Mulher não é peixe para fazer muito óvulo assim, então tem que ter cuidado. Então, a frase 4 também está correta. Portanto, olha lá. Estão corretas. 1 e 2 apenas, 2 e 3 apenas, 3 e 4 apenas, 1, 2, 3 apenas, 1, 2, 3, 4. Agora, você percebeu, aluno, amigo meu ouvinte, que esse é um tipo de teste que tem que ter uma habilidade fundamental para entender. Em primeiro lugar, é aquela habilidade que o Enem chama de habilidade 17. Ou seja, tem que ler um texto, em primeiro lugar, ler um texto, compreender o que o texto está dizendo. Se houver um gráfico, tem que saber interpretar um gráfico. É linguagem, é domínio da linguagem, está entendendo? O Enem gosta muito disso, domínio de linguagem. Texto tem que ser lido e compreendido. Gráfico tem que ser lido e interpretado. Tabela, você verá a tabela logo aí. Então, é uma habilidade que o Enem valoriza muito, então presta bem atenção nisso. Não adianta só saber o assunto é importante, tem que saber, mas tem que saber interpretá-lo, o texto, o gráfico, a tabela, o mapa, o que seja, que é o que o Enem valoriza muito, né, com uma habilidade que é o domínio da linguagem, que é fundamental para o Enem. Quer ver mais um? Olha, ó, isso aqui já é da UERJ, amigos do Rio de Janeiro, tá ali, ó, UERJ 2012. Durante o ciclo menstrual, as concentrações sanguíneas de hormônios hipofisários e ovarianos sofrem notáveis variações. Os gráficos abaixo ilustram essas variações ocorridas durante um ciclo de 28 dias, certo? Olha só, olha o hormônio W. Tá com cara do quê, hein? Vai pensando. Olha o hormônio X. Olha, tem um pico aqui, depois ele cai, hein? Olha o hormônio Y. Olha que pico enorme aqui. E olha o hormônio Z que vai e volta, vai e volta. Será que você já adivinhou quais são esses hormônios? Ó, de cara, o W só pode ser progesterona.
porque é o que aumenta na segunda metade do ciclo em diante. O que se mantém alto e baixo é o estrógeno. Então, de cara, W é progesterona, Z é estrógeno. Agora resta saber quem que é o FSH, quem que é o LH. O FSH é o que tem pico menor, ó. O LH, o hormônio da ruptura folicular, é o que tem pico maior. Tá vendo? A linguagem que você precisa entender, linguagem de interpretação de gráfico, e claro, tem que conhecer um pouco de ciclo menstrual, certo? Temos perguntas? Vamos lá? Meus amigos, é mesmo, tem muita pergunta, é? Não sei se vou conseguir responder todas, vamos lá. Pode repetir, por favor? Colégio Ângulo de Viçosa. Ei, Viçosa, conheço Viçosa, adoro essa cidade, conheço a Universidade de Viçosa, é perfeita, maravilhosa. Grande abraço a vocês. Professor, por favor, pode repetir onde são sintetizados os hormônios do ciclo menstrual? Vamos lá. O FSH, folículo estimulante, que é esse aqui, ó, do exercício, produzido na hipófise. A hipófise é uma glândula, parece uma ervilhazinha, fica na base do teu cérebro lá dentro, tá? A hipófise produz FSH. O LH, que é esse do segundo pico, também é produzido na hipófise, mas numa região, os dois, numa região chamada adenohipófise. Porque a hipófise tem 3 regiões. Tem a adenohipófise, a neurohipófise e a hipófise intermediária. Esses 2 hormônios hipofisários são produzidos na adenohipófise. Já o estrógeno e a progesterona são produzidos no ovário, sob comando das 2 gonadotrofinas. Perfeito? Obrigado. Outra pergunta? Aí é de a Sara. Irmãos Mioto, Colégio Italianinho. Opa, abração para você, Sara. Quando a mulher tem depressão pós-parto, é consequente da falta do excesso de hormônio. No caso, esse hormônio seria a progesterona. Olha, realmente são os 2, o estrógeno e a progesterona. Essa é a causa da depressão pós-parto, que mexe com o comportamento da mulher, porque ela vai perceber que alguma coisa vai mudar no organismo dela. Então, em resposta a essa queda brutal, porque cai, na hora que ocorre o nascimento, na hora que sai a placenta, há uma queda brutal do teor de estrógeno e progesterona, certo? Até o folículo fazer até o FSH fazer um novo folículo crescer, até o LH. Então demora um pouco para o estrógeno e a progesterona voltarem aos níveis normais sanguíneos e, portanto, claro que ocorre a famosa depressão pós-parto, certo? Obrigado. Vamos para frente. Outra pergunta? Professor, a pergunta cooperativa educacional de professor Itambacuri Limitada. Abraço a vocês todos. Quando se usa a pílula do dia seguinte, a probabilidade de condenação ainda assim é grande? Eu vou falar nisso. Vamos fazer. Então, vamos seguir? Eu volto já para isso aí. O pessoal, fica tranquilo que eu volto. Mais pergunta não? Ou é a última essa? Posso rolar? Vamos rolar, vai. Vai lá, vamos continuar a aula. Quanto temos quase 40 minutos de aula, mas tudo bem, dá para falar muita coisa ainda hoje, viu? Aqui uma outra pergunta da UERJ, 2013. A pílula anticoncepcional contém os hormônios estrógeno e progesterona que agem sobre a hipófise, alterando os níveis de liberação dos seguintes hormônios, folículo estimulante, FSH, e luteinizante, LH, certo? Muito bem. Sabe o que a pílula tem? A pílula tem estrógeno e progesterona. Se tem estrógeno e progesterona, o que vai acontecer? Pensa bem, na pílula, que a mulher tem que tomar todo dia. Uma coisa importante, hein? Ó, pessoal, mulheres, não esqueçam. Qualquer método anticoncepcional a que você vai recorrer, eu sugiro, eu também sou médico, eu vou dizer isso então por isso que eu estou falando isso, além de ser professor de biologia, ser biólogo, sou médico também, que vocês não podem escolher um método anticoncepcional por ouvir falar. Isso não se faz. Você, por favor, procure um médico ginecologista competente, um profissional que vai atender você e que vai, de acordo com o seu organismo, conhecendo o seu organismo, conhecendo o organismo da paciente, esse médico vai dizer a você qual é o melhor método anticoncepcional. Certo? Então, voltando a essa pergunta aqui, ó. No gráfico ao lado são mostradas as variações das concentrações de FSH, que é o azul, e LH, o amarelo, né, verde, certo? Um ciclo menstrual de 28 dias de uma mulher que não usa anticoncepcionais. Bom, agora vamos lá, continuando. Considere agora uma mulher que utilize anticoncepcional na prescrição usual, uma pílula por dia ao longo de 28 dias, certo? Ok.
Os valores sanguíneos dos hormônios FSH e LH durante o ciclo menstrual dessa mulher estão apresentados em. Adivinha qual que é a resposta correta? Dá uma olhada. Ó, não esquece não, hein? A mulher está tomando pílula. E a pílula tem estrógeno e progesterona. Lembre-se, uma dica para você, que esses dois hormônios, estrógeno e progesterona, fazem um feedback negativo com a hipófise. Ou seja, inibem o folículo de se desenvolver, inibem a produção de FSH-LH. Ora, se eu estou bloqueando a síntese de FSH-LH, não vai haver folículo crescendo, não vai haver corpo lúteo formado, não vai haver ovócito saindo. O Felipe está me dando, é isso mesmo, tá? É isso mesmo. Então, o que acontece? A resposta é essa aqui, ó. Resposta C. Níveis baixíssimos de FSH-LH e, portanto, não há ovulação, não há perigo de engravidar. Quer dizer, pelo menos é o que os médicos dizem, né? 84%, assim por diante. Certo? Vamos lá, para frente. Agora, já que os colegas lá do professores me sugeriram falar em método anticoncepcional, eu estou mostrando aqui umas imagens dos métodos usualmente empregados pelas pessoas, repito, após consulta médica. Nunca tomem remédio por conta própria, procure o seu médico, nunca use um método anticoncepcional de ouvir falar, porque viu na internet, às vezes uma informação errada, dá uma complicação, gente. Olha aqui, ó, camisinha masculina, tá? Feminina, pílula. Isso aqui é um método hormonal, método de barreira. Você pode até fazer quer ver? Se vocês forem como eu, assim, meio elétricos como eu sou, a gente pode bolar um jeito de estabelecer uma classificação dos métodos anticoncepcionais. Então faz assim, ó. Imagina a palavra assim, método anticoncepcional, tá? Segue comigo. Aí abre uma chave. Eu podia fazer um slide, não fiz porque eu quero falar com vocês pessoalmente. Ó, faz uma chave. Métodos irreversíveis. Pô, o que é método anticoncepcional irreversível? É o cirúrgico. É aquele que você vai lá e corta o ducto deferente do homem, para não passar espermatozoide, ou você faz a laqueadura da tuba uterina na mulher. Ora, se você cortar a tuba uterina, o que acontece? Não passa mais o ovócito em direção ao útero, certo? E se você cortar o deferente do homem, também não passa espermatozoide. Portanto, são os dois métodos cirúrgicos que são irreversíveis. Ponto final. Aí tem os métodos reversíveis. A chavinha assim, irreversível em cima, reversível embaixo. Os reversíveis, você pode abrir em 3. Tem assim, os métodos comportamentais. Puxa, o que é método comportamental? Olha, as mulheres sabem o que acontece no corpo delas, né, ao longo do ciclo menstrual. Ficam meio irritadas, perto da ovulação. Perto da ovulação a temperatura aumenta um pouco, a temperatura basal aumenta um pouquinho. Ela sente o muco que sai do colo, que sai pela vagina, um pouco mais espesso, né? Então, e o humor dela também acaba mudando. Então, é o método comportamental, né? Outro jeito de método comportamental é assim, abstinência, sabendo que a mulher tem um ciclo regular e que no 14º dia ela provavelmente ovule, não é? Então, o que o marido, o namorado tem que fazer? Nesse dia não haverá relação sexual. Ponto final. Aguenta aí, o cara. Fica aí, né? Não aguenta, vá ao cinema, vá a um restaurante. Não tem relação sexual, ponto final, certo? Existe o método do coito interrompido, que é uma coisa que colegas meus médicos falam, poxa, já é coisa do arco da velha, né? Quer dizer, a pessoa tem relação sexual normal, introduz o pênis, mas na hora que o marido vai perceber que vai ejacular, ele tira o pênis fora, coito interrompido. É uma loucura isso aí, né? Mas ainda existe. E existe um tal de método de Billings. Gente, vocês vão ver um teste que eu vou mostrar a vocês. O Billings foi um médico, neurologista australiano, que ele estudava as mulheres, junto com os ginecologistas, e percebia que elas tinham um padrão de reação ao longo do ciclo menstrual. Temperatura basal, juntamente com o muco cervical, que era espesso, com o humor das mulheres, com mau humor, com um bom humor. Então ele inventou um método, chamado método de Billings. É um método comportamental, que você pode optar. Vou ser bem claro aqui, algumas religiões não admitem usar outro método anticoncepcional, a não ser o método comportamental. E temos que respeitá-las, temos que respeitar todas as correntes de pensamento, não é? Aí então, está lá, método comportamental, aí tem o método químico. O químico é a pílula
anticoncepcional, que você bebe regularmente, tem as injeções hormonais de hormônios, né? Estrógeno e progesterona, e tem também os adesivos, ó. Isso aqui, ó, adesivo que a mulher tem que colocar em lugar bem seguro, junto ao tecido gorduroso de preferência, e isso libera o hormônio aos poucos, e não pode remover no banho, tem que ter cuidado, se soltar tem que colocar um outro no lugar, então é uma coisa bem rigorosa, certo? Então, ou é pílula normal, ou é o adesivo, ou injeção, ou, como você perguntou, os colegas perguntaram, a famosa pílula do dia seguinte, cujo princípio químico é o chamado levonorgestrel, que é uma progesterona. E essa pílula do dia seguinte, tem que ter muito cuidado ao dizer isso, eu tenho um pouco de receio de estimular as pessoas, mas é uma pílula que só deve ser tomada em ocasiões de emergência. Uma mulher que teve uma relação sexual, não usou camisinha feminina nem masculina, não tem diafragma, não tem o outro que eu vou contar agora que é o DIU, né? Então, nessas condições, nessas circunstâncias, a mulher pode optar pela pílula de emergência, pílula do dia seguinte, que a gente chama, que só deve ser tomada até no máximo 72 horas da relação sexual desprotegida. 72 horas, não passem disso, porque aí perde o efeito. E não pode ser um método de rotina não, hein? Porque o hormônio que contém essa pílula, que é o levonorgestrel, existem vários mecanismos que podem explicar a ação desse hormônio. Um deles, que o laboratório fabricante, inclusive, diz na bula, né? Você pode procurar pela internet se você quiser. Então é assim, pode ser que provavelmente essa dose elevada de progesterona acabe inibindo lá o folículo não soltar o ovócito. É uma ideia, né? Inibe a liberação do ovócito. Outra hipótese que o laboratório aventa e que os especialistas dizem é que a alta dose de progesterona inibe a motilidade da tubuterina, né? De modo que se houver um ovócito saindo do ovário, ele não consegue chegar até o útero, entendeu? Percebe? E terceiro, aumenta muito a espessura do endométrio e, portanto, impede que os espermatozoides penetrem na cavidade uterina. São 3 hipóteses possíveis. E a quarta hipótese, que algumas pessoas dizem também, é que isso pode comprometer a fixação, né? O próprio endométrio fica comprometido, e o que pode comprometer a fixação do provável embrião ali na camada interna do útero. Então, o que eu quero dizer a vocês é que a pílula do dia seguinte não deve ser um método de escolha, não. Viu? Não faça isso não, só faça se for uma emergência muito grande mesmo, e não faça várias vezes não, porque não vai adiantar, vai comprometer o organismo da mulher. Então o melhor mesmo, gente, é ir ao médico, é um ginecologista, um profissional competente, que possa orientar você, cada caso é um caso, certo? Agora, vamos voltar aqui um slide anterior. Esse aqui está uma camisinha feminina, camisinha masculina, pílula, aqui está o diafragma, que é uma peça que a mulher introduz por via vaginal, não é? Que é uma peça de látex, e o material de vocês aqui na apostila diz que no Brasil o diafragma é melhor porque é feito de silicone, vocês vão ler lá, certo? E essa pecinha aqui, que se chama DIU. Lembra da nossa chavinha que eu dizia assim, ó, irreversível, reversível? Irreversível é vasectomia e corte da tuba uterina, né? Certo? Laqueadura de tuba. O reversível comportamental, já falei quais são. Hormonais, já falei quais são. E ficou agora os de barreira ou mecânicos. Barreira ou mecânico? Barreira é camisinha, preservativo. Ou feminina, ou masculina, ou diafragma. Agora o mecânico é isso aqui, o DIU. O DIU, a palavra DIU quer dizer dispositivo intrauterino. Só deve ser colocado na mulher por um médico. E muitas vezes sob anestesia. Isso é introduzido lá dentro da cavidade uterina, é uma peça que tem que ser cuidadosamente colocada no útero, o colo tem que ser dilatado, vai lá e introduz o DIU, isso irrita o endométrio, e se irritar o endométrio impede que ocorra implantação no embrião, mas uma outra hipótese, que colegas meus também, ilustres colegas ginecologistas me disseram, é que como isso aqui é de cobre, o cobre parece que tem um efeito espermaticida.
né? Acaba matando espermatozoides. Aliás, é o efeito que tem lá o gel espermaticida, que deve ser usado sempre com o diafragma, por exemplo, né? Quando a mulher usa o diafragma, tem que usar um gelzinho chamado espermaticida. As pessoas falam errado, hein? Falam gel espermicida. E, repito, esperma não se mata, o que se mata é espermatozoide, certo? Então, esse cobre teria o efeito espermaticida. Agora, existe um DIU, eu vou contar a vocês aí, né? Que é diferente, é um DIU chamado DIU hormonal, cujo nome popular é Mirena. Esse Mirena é um DIU como esse, só que ele tem um tubinho aqui que libera pequenas doses de progesterona progressivamente no útero. E esse Mirena só deve ser usado em casos muito particulares por mulheres que têm uma anomalia, por exemplo, chamada de endometriose, né? Que é uma proliferação do endométrio fora do útero. É muito comum isso hoje, né? A frequência de mulheres que têm essa anomalia é muito grande. Então, o Mirena só é usado em casos muito específicos, nessas situações, pelo médico, que é quem introduz o Mirena dentro do útero, sob anestesia também. Aqui está o adesivo. E agora temos ali um teste da Universidade Federal de Lavras, 2010. Queria que vocês dessem comigo esse teste, ó. Olha o que diz aí, ó. As formas anticonceptivas para evitar a gravidez são agrupadas basicamente em 4 grupos. Métodos comportamentais, lembra? Métodos hormonais, método de barreira, camisinha, diafragma, não sei o que, né? E método de esterilização, certo? Olha o que diz aí, ó. Assinale a alternativa que apresenta na ordem método comportamental, hormonal, de barreira e de esterilização. Vamos lá. Vê se você acha a resposta correta. Ó, vai a sequência, hein? Ele quer comportamental, hormonal, de barreira e esterilização. Já chegou? Ah, é fácil, né? Será que é o A? Você acha que o diafragma é método comportamental? Ah, não é não, né? Diafragma é barreira. Então não vale a resposta A, concorda? Abstinência é comportamental? É comportamental. Na resposta C, temperatura também é comportamental. E na D também, tabelinha é comportamental. Tem gente que faz tabelinha até hoje. Então temos 3 possíveis respostas, A, B, C e D. Eliminamos a A de cara, certo? Bom, aí vem lá, ele quer método hormonal, segundo, né? Tem pílula na B e método de Billings na C. Não, Billings não é, Billings é comportamental. Lembra que eu falei do médico neurologista? Então vamos excluir a resposta C de cara. Não vale. Ficamos só entre B e D. Então, os dois estão certos. Abstinência tabelinha, pílula e implante hormonal. Aí ele quer de barreira, camisinha feminina e na D, preservativo também serve. Olha que legal. E agora ele quer um de esterilização. Infelizmente a D fala em DIU e DIU não esteriliza. Quem esteriliza é a vasectomia. Então a resposta é a resposta bola, certo? Temos mais perguntas no ar. Vamos lá, meus amigos. Ufa, que bom, muita pergunta, hein? Quem vai ser, então, o autor da pergunta? É Bárbara Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, meu Deus do céu, como eu adoro Cachoeiro de Itapemirim, muito bonito. Gosto muito do seu estado, conheço Vitória, Guarapari, uma coisa maravilhosa. União Social Camiliana, eu gosto muito de ambiente, eu sou, além de professor, sou ambientalista, portanto, obrigado pela pergunta. Tomar o anticoncepcional sem as devidas pausas pode causar algum problema futuramente? Pode. Por isso que eu falo sempre para as minhas amigas, minhas alunas e colegas. Tomar anticoncepcional é uma faca de 2 gumes. São hormônios que você está tomando. O anticoncepcional, gente, na verdade, o que ele faz? Ele engana o teu corpo. Né? É um enganador do teu corpo. Ele diz lá para a tua hipófise, pare de fazer o folículo. Ele está enganando, como se fosse normal, o ciclo normal. Então, você está dando para o teu organismo uma falsa informação. Olha, eu quero que você pare de fazer o ovócito. E um hormônio, é sempre um hormônio, né? O hormônio tomado de modo inadequado pode provocar varizes, né? Problemas vasculares. Pessoas que têm AVC, que tiveram um acidente vascular cerebral ou coisa parecida, não podem tomar. Pessoas que têm pressão alta não podem tomar hipertensas. Então, há uma série de situações em que
a ingestão do hormônio pode causar algum dano. Por isso que eu sempre falo, repito de novo, aqui, ó, é preciso consultar um médico, um ginecologista, ter contato com ele frequentemente, para que ele conheça a sua fisiologia hormonal e saiba indicar o melhor método anticoncepcional. Se ele julgar que você não deve tomar pílula, não tome pílula e ponto final. Recorra a um outro método, certo? Próxima pergunta, obrigado por essa. Como é formado o cisto no ovário? Pois é, Rogério Jacinto, Angus São João. Desculpe só a correção, mas cisto é com C, não com S, né? Tudo bem, paciência, acontece. O cisto é uma consequência... Olha, formar cisto no ovário é como formar cisto em vários lugares do corpo. Claro que esses cistos são formados por hiperfunção ovariana. É uma grande quantidade de hormônio que acaba vindo da hipófise e, como resposta também, hormônios ovarianos que fazem uma bolota aparecer no ovário. Seguramente é uma disfunção hormonal que deve ser corrigida ou por métodos químicos ou muitas vezes por método cirúrgico, mas seguramente é uma resposta anômala à ação dos hormônios do organismo da mulher, certo? E, lamentavelmente, é uma situação muito comum hoje formar cisto de um ovário, né? Próxima pergunta, vamos lá. Professor, você poderia explicar a fase do gametófito feminino e masculino? Mas aí é botânica, não é o caso. O Beatriz Paiola Albrecht, vamos deixar para uma outra vez isso aí, porque aí é botânica, eu estou falando em reprodução humana, e gametófito é planta, não é? E embora eu goste muito de planta, eu sou um botânico também, não é o caso de falar nisso agora, desculpe, né? Vamos para frente? Vamos lá, próxima pergunta. Professor, o que é nidação? Nidação é... isso aqui é do professor Jonatas Pontes Atias. Professor Jonas, meu colega, prazer em conhecê-lo. É o polo. Puxa, estou pensando que é professor, tá? É o polo. Nidação é fácil. É fazer ninho. Nidar é fazer ninho. Então, é como se o blastocisto, lembra dele, o blastocisto? Fosse um passarinho que faria um ninho para colocar os seus filhotes, né? Então, o blastocisto vai lá no endométrio e vai se aninhar. Então, a palavra nidação quer dizer aninhamento, fazer um buraquinho lá no endométrio para o embrião, nós que já fizemos isso, eu, você, todos nós, né? Para nos desenvolvermos dentro do útero. Isso quer dizer nidação. Gostoso de ouvir falar disso, né? Vamos lá, tem mais pergunta? Ou podemos continuar? Colégio Pré-Universitário Presidente Epitácio. Ei, Presidente Epitácio, um abração para vocês todos. Professor, a diminuição dos hormônios FSH-LH, quando tomados os anticoncepcionais, deve-se ao aumento de progesterona e estrógeno, que por sua vez causam feedback? Sim, perfeito. A pílula contém os dois hormônios que o ovário produz normalmente. Contém estrógeno e progesterona numa certa dose. Tomados regularmente, esses hormônios vão, digamos assim, fazer um simulado do que o organismo faz no ciclo menstrual. Quando o nível de estrógeno e progesterona na mulher é alto, não é? No ciclo menstrual, o que acontece? Inibe lá a hipófise, faz feedback negativo com a hipófise. Então a pílula está enganando a hipófise. É como se o organismo da mulher fizesse estrógeno e progesterona para inibir a produção de FSH-LH pela adenohipófise, certo? Bom, eu queria fazer um lembrete a vocês. Podem mandar perguntas, porque se eu não conseguir responder todas, porque realmente eu estou entusiasmado aqui, é muita coisa, pelo que está me dizendo o Felipe agora há pouco aí. Se eu não conseguir responder a todas as perguntas, que eu sei que é um assunto muito delicado esse, serão respondidas pelo tutor depois, tá? De cada região, né? Então vamos continuar nossa aulinha. Aqui mais um exercício sobre método de anticoncepção, da UFJF. Universidade Federal de Juiz de Fora, que eu também conheço, gosto muito da cidade, tem uma bela universidade. Olha ali, ó. Vamos ler juntos, depois você responde sozinhos. Existem muitos métodos para se evitar a concepção, entre eles os chamados reversíveis e irreversíveis. Olha como é fácil isso aqui, ó. Os métodos reversíveis são aqueles que evitam a gestação enquanto são utilizados, né? Depois você parou, para. Não evita mais. Já os métodos irreversíveis cessam definitivamente a capacidade reprodutora. Não tem mais jeito, a não ser que haja uma reversão cirúrgica, o que é complicado, né? Mas pode acontecer. Com base nessas informações,
Correlacione a coluna da esquerda com a coluna da direita. Vamos lá, é com vocês agora. É para colocar 1 ou 2, né? 1 ou 2, certo? Dentro de cada caselinha aqui. Ah, tá fácil, né? O que é coito interrompido? É reversível ou irreversível? Chuta. Reversível. Porque coito interrompido para fazer várias vezes, né? Então não interrompeu, acabou. Camisinha, reversível e irreversível? Ah, é reversível. Tirou a camisinha, não esterilizou, parou, pode usar de novo, né? Certo? Laqueadura tubária, cortar tubuterina, cortar, seccionar, é irreversível. Então aqui vai 1, 2. Dispositivo intrauterino, você para de usar ou tira, acabou, o método não funciona mais. Então volta-se 1 aqui, ó. Diafragma vaginal, pôs, durou um tempinho, depois tira. Então interrompeu o método, também é 1, é reversível. E os anticoncepcionais hormonais, para de usar, para de funcionar, também é reversível. Então aqui a resposta é 1, 2, 1, 1. Quer ver só? Olha que legal, ó. 1, 2, 1. Resposta A. Imediato, não? Simples. Ah, aqui, ó. Essa é uma questão boa do Mackenzie, que localizei, que quero que vocês leiam com cuidado. Vamos lá. A respeito dos hormônios envolvidos no controle do ciclo ovulatório humano, é correto afirmar que, por favor, achem a resposta correta. Aqui tem 2 respostas, vou dar as 2 daqui a pouco também, as demais 3, né? Bom, vamos ver a resposta C, D e E. Eu acho que vocês já perceberam qual é a resposta correta. Vou voltar para a resposta A. Quando a mulher quer saber se está grávida, é uma ansiedade que ela tem, o marido também, existe um jeito muito simples hoje. Faz-se um exame de urina e pesquisa-se o hormônio gonadotrofina coriônica, que está no sangue, passa pelo rim, é filtrado no glomérulo renal, pelos núcleos dos rins, e vai para a urina. Então, o teste de gravidez é positivo quando se constata a presença de HCG, olha aí, ó, beta-HCG, que é o hormônio gonadotrófico coriônico, que é a resposta correta. Por que a resposta B é errada? A pílula anticoncepcional é composta por hormônios que agem estimulando a secreção de hormônios hipofisários? Não, ao contrário, agem inibindo. Essa resposta é bem errada. Depois a C. Durante a gravidez, as taxas de progesterona e de estrógeno são mantidas baixas? Ao contrário, se forem mantidas baixas, a mulher aborta. Ela perde a criança. Está mantida alta, para manter o endométrio sempre nutridor, bem espesso, né? Para garantir a nidação. Lembra da nidação do embrião? A resposta dado, a produção de hormônios ovarianos é controlada por hormônios da neurohipófise. Não é neurohipófise não, aqui tem uma pegadinha, hein? É a adenohipófise. Neurohipófise produz lá o ADH, sabe? Hormônio antidiurético, são outros hormônios, não é isso aí não. E aí, os hormônios ovarianos provocam a maturação de folículos e ovulação. Não provoca ao contrário, o hormônio ovariano inibe a produção de folículo e ovulação. Está entendendo? Ao contrário. Muito bem. Deixa passar um outro teste para vocês olharem, que eu acho importante também. Olha aqui, ó. Aqui está se falando muito hoje em pílula masculina, né? Então, esse teste é bem a caráter para se falar em pílula masculina, porque as mulheres sempre falam em pílula feminina, não masculina. Olha ali, ó. Um estudo da UFMG 2010, Minas Gerais. Um estudo chinês vem anunciando resultados promissores para o desenvolvimento de um anticoncepcional para homens. O tratamento, com eficácia de 99%, consiste em aplicar-se no interessado uma injeção mensal de testosterona, que é o hormônio sexual masculino. Agora veja isso aqui, ó. Olha esse esqueminha aí, dá uma olhadinha legal nele. Eu vou te ajudar.
Aqui está a hipófise, lá em cima, certo? Aqui os testículos, certo? A hipófise produz no homem também, hein? No homem também, tudo igual. FSH, LH, o FSH estimula essas células, chamam-se células de Sertoli, que estão no testículo, a produzirem espermatozoides. Enquanto o LH estimula essas células de Leydig a produzirem testosterona. São hormônios que essas células produzem. Justamente a testosterona faz um feedback negativo com a hipófise. Ora, se eu não quiser que um homem produza espermatozoides, o que eu posso fazer? Injeto testosterona nele e a testosterona vai lá para a hipófise, para a adenihipófise, faz um feedback negativo e, como consequência, a pessoa deixará de produzir espermatozoides. É óbvio. Então, esse é o princípio da pílula masculina. E a resposta é aqui, ó. Considerando-se essas informações e outros conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que a testosterona injetada age sobre os túbulos seminíferos, inibindo a espermatogênese. Bloqueia, não age sobre o testículo. Túbulo seminífero é testículo, não vai agir, certo? Vai agir na hipófise. Olha a resposta B. Bloqueia diretamente as funções das células de Leydig? Não. As células de Leydig continuam fazendo testosterona. A resposta é C, ó. Inibe a liberação dos hormônios LH e FSH pela hipófise. E a pessoa, então, não estimula aquelas outras células a fazerem espermatozoides, as células de Sertoli, tá? Aí já é uma coisa mais específica, mas você pode... Mas por que eu estou te mostrando esse teste? Para mostrar para você que também no homem existe pílula, ou existe hormônio para evitar que ele produza gametas. Ponto final, certo? É de glândula pineal, nada a ver, viu? Reduz produção de gonadotrofina na glândula pineal, que no ser humano nem função ainda está esclarecida, não existe, certo? Bom, chegamos agora onde eu queria. Por favor, deem uma olhadinha nesse gráfico com cuidado. Entenderam o que o gráfico está dizendo? É um gráfico do Ministério da Saúde do Brasil, que vai de 1990 a 2010, relacionando os casos de uma doença sexualmente transmissível, a AIDS. A barra escura é relativa a jovens masculinos, sexo masculino, enquanto a barra mais clara é relativa a jovens do sexo feminino, meninas, mulheres, né? Veja que em 90, a quantidade de jovens meninos com AIDS era muito maior do que a de meninas. E veja que com o tempo essa proporção, essa razão começou a diminuir. Ou seja, alguma coisa aconteceu para haver uma redução da transmissão dessa doença sexualmente transmissível, né? E eu imagino também que não é só essa, se houve alguma coisa que foi feita aqui para evitar, para diminuir o número de casos de AIDS em jovens, é porque as outras doenças também devem ter melhorado. Por exemplo, a hepatite B, cuja transmissão é igual à da AIDS, a sífilis, que é uma doença bacteriana, o HPV, que é uma doença viral, que causa câncer de colo de útero, a gonorreia, a blenorragia, que também é uma doença sexualmente transmissível. Então, eu imagino que com esse gráfico dá para nós discutirmos bem essa historinha do que é DST. E se, por exemplo, um método anticoncepcional pode evitar isso. Por exemplo, você pensa bem comigo. É rápido agora, rápido, é um jogo rápido. Você acha que tomar pílula evita AIDS? Pensa rápido. Claro que não. Claro que não. O que tem a ver a pílula com a doença sexualmente transmissível? Se a pessoa está contaminada, se o homem tem o vírus da AIDS, ou tem o HPV, ou tem a sífilis, a gonorreia, não tem proteção nenhuma. Vai acabar deixando passar a bactéria ou o vírus para o organismo da mulher, não é mesmo? Então a pílula não evita nada, de jeito nenhum. Agora, usar camisinha evita? Responde rápido. Pensa rápido e responde. É claro, porque a camisinha você protege o pênis e se a bactéria estiver lá para sair com o ejaculado, não vai chegar no organismo da mulher. Se a camisinha não romper, bem entendido, né? E espero que não rompa, não é verdade? O mesmo acontece com o diafragma, com camisinha feminina. Então, será que o DIU evita DST? Claro que não.
porque o DIU é apenas uma maneira de você não engravidar, é ponto final, né? Então, essa DST caiu por algum motivo, né? E veja, vamos ver então o que nós vamos perguntar para vocês sobre esse assunto, ó. Pergunta A. Sabendo que a AIDS é uma doença viral sexualmente transmissível, cite 2 medidas preventivas que podem ter contribuído para a queda da taxa de incidência da doença em jovens no período entre 1995 e 2007. Realmente caiu. Lembra do gráfico? Não vou nem mostrar o gráfico de novo. Vocês estão lembrados que caiu a taxa de incidência da AIDS. Então, me fala, que tipo de medida preventiva você acha que pode ter contribuído para que as pessoas tenham menos AIDS? Preventiva, hein? Preventiva. Não estou falando em vacina, porque vacina não existe para AIDS ainda e vai demorar para existir, certo? Mas, olha lá, no dia a dia, o que você acha? Me responde, vamos ver se você pensar um pouquinho. Que tal? Uso de camisinha. É uma boa medida. Cuidado com o compartilhamento de seringas, né? Isso é uma coisa fundamental, porque as pessoas às vezes compartilham seringas e sangue contaminado pode passar para um outro indivíduo. Esclarecimento, campanha de esclarecimento da população mundial e brasileira. E o governo tem feito muito isso, ainda bem que tem feito isso, né? Esclarecendo a população sobre os mecanismos de transmissão da AIDS, não só da AIDS, de outras DSTs, né? Cuidado com transfusão sanguínea. É fundamental que pessoas que precisem receber sangue, o sangue seja primeiro analisado para verificar se existe uma possível contaminação dele. Então, já falei quatro medidas preventivas, né? Entendeu? A respeito da transmissão da AIDS. O item B, descreva em poucas linhas o fenômeno acusado, olha que pergunta boa essa, hein? O fenômeno acusado pela curva da razão dos sexos, do ano de 1990 até 2004. Eu vou voltar ao gráfico, que é importante mostrar para você de novo o gráfico. Olha aí, ó. A tal curva, essa linha escura aqui, ó, que está descendo aqui, ó, de 30 para baixo, ó, e praticamente estabilizou. Isso é razão de sexos. O que quer dizer isso? Por que a razão de sexo era alta no começo? Porque havia muito mais meninos do que meninas contaminadas. Portanto, 50 sobre 10, a razão é alta, né? Divide 50 por 10, dá 5. Então, se você vai diminuindo a incidência de meninos afetados pela AIDS, a razão também vai caindo. 40 sobre 30, 10 sobre 5, vai caindo a razão. Então, esse comportamento da curva é explicado pela diminuição acentuada do número de jovens meninos afetados. Isso é uma questão até interdisciplinar, né? Preste atenção, o Enem gosta muito disso, que você relacione disciplinas e leia um gráfico, interprete um gráfico e saiba explicar o que ele diz. Isso é muito importante, é a habilidade 17 do Enem. E a terceira pergunta, eu imagino que é um pouco mais específica, mas que vale a pena você saber. Vai rapidamente, eu vou explicar rapidamente isso. O vírus da AIDS é um retrovírus. O pessoal fala muito isso, né? Cujo material genético é constituído de 2 moléculas de RNA, que você conhece bem, é o ácido nucleico, né? Acompanhadas de enzimas transcriptases reversas. Qual o significado do termo retrovírus relativamente ao mecanismo de reprodução desse agente causador? É simples. Nós sabemos que o material genético que faz RNA é DNA, certo? Só que o vírus da AIDS não tem DNA, ele tem RNA. Então o que ele precisa fazer? Antes de mais nada, as 2 moléculas de RNA dele, de fita simples assim, ó, orientam a célula em que o vírus entrou a fazerem 2 moléculas de DNA, certo? Então, o normal, veja bem, o normal é o DNA fazer RNA, certo? Ó, eu sou o DNA, olha aqui minha postura. Fita dupla, dupla hélice, e eu faço RNA. RNA é isso aqui, ó, certo? Agora, quando um RNA, fita simples, manda fazer um DNA, olha aqui, ó, fita dupla, eu estou fazendo o inverso do processo. O inverso do processo. Então, retro quer dizer para trás, para trás. O RNA faz DNA. E para isso usa a enzima transcriptase reversa.
transcriptase e reversa. Você faz a transcrição ao reverso. RNA fazendo DNA. Perfeito? Então é isso que a pergunta C quer saber de você. Opa, agora vamos lá. Essa é uma pergunta social. O Enem gosta muito disso também. Uma pergunta social que eu acho que você deve saber. Leia, por favor, comigo. No Brasil, a taxa de esterilização feminina atingiu 40% no início do século XXI, com destaque para o estado do Maranhão, onde a taxa é de 79%. Enquanto que no Rio Grande do Sul, a taxa é de 22,6%. Se eu não me engano, isso aqui é um teste da UF Federal de Juiz de Fora. No Japão, a taxa de esterilização feminina é de 2%. Olha, pessoal, compara 2% com 79% no Maranhão, com 40% no Brasil. Na Itália, 1%. Na Bélgica, 5%. No Reino Unido, 8%. Percebeu? Países desenvolvidos têm taxas de esterilização feminina baixíssimas. O nosso país e outros países, né, ainda em development, né, em desenvolvimento, ainda uma taxa altíssima de esterilização. Aí diz assim, ó, com base nas informações presentes no texto e em relação à dinâmica demográfica mundial, pode-se afirmar que, vamos ver então, estamos chegando ao fim. Olha a resposta A. A alta taxa de esterilização feminina é resultado do alto padrão de vida atingido pela população? Acho que é o contrário, né? É porque a população tem baixo padrão de vida que as autoridades recomendam esterilizar, né? Para controlar a natalidade. Porque, gente, olha aqui, ó, mensagem quase final que eu vou dar a vocês. Nós somos no mundo hoje 7 bilhões de pessoas. 7 bilhões exigem espaço, comida, tecnologia, celular, iPhone, um monte de coisa. Educação. Então, em alguns países recorre-se a um controle da natalidade, que não é um consenso, reconheço. Há muitos países que não concordam, e ponto final. Mas a resposta não é A, né? O Japão tem uma pequena taxa de esterilização feminina, porque seu território também é pequeno. Oh, aí é gozação, né? Não é assim também não, né? Porque é um país desenvolvido, a gente sabe muito bem disso. A menor taxa de esterilização feminina do Rio Grande do Sul é igual a de países desenvolvidos. Opa, peraí, vamos lá voltar. Rápido. Aqui, ó. O Rio Grande do Sul é de 22,6%. Nos países desenvolvidos é 2, 1, 5 e 8. Não é igual, é bem maior. Desculpe, né? Bem maior, certo? Continuando. A taxa de esterilização feminina da Bélgica decorre, que é baixa, né? É baixa. Decorre do acesso da população a outros meios contraceptivos. É isso, esclarecimento. É isso. Propaganda, cuidados médicos, saúde pública bem cuidada. Então, para quem vai fazer esterilização? Se as mulheres recorrem a outros métodos, não é verdade? E a resposta é, altas taxas de esterilização feminina refletem o desenvolvimento econômico alcançado por uma nação. É justamente o contrário. Quem mais esteriliza é quem menos tem desenvolvimento econômico. Essa é a realidade, não é? Eu acho que essa questão é muito longa, mas dá para responder fácil. Ó. Os dados da tabela, é do Enem, hein? Do Enem. A tabela mostra uma tendência de diminuição no Brasil do número de filhos por mulher. Olha só, século XIX, 7 filhos por mulher. 1996, 2,32, até muito, né? Perto do que vocês têm no material de vocês, certo? Agora, dois gráficos de barra do Enem, ó. Ao longo do século XX, as características da população brasileira mudaram muito, é verdade, né? Os gráficos mostram as alterações na distribuição da população da cidade e do campo e na taxa de fecundidade, número de filhos por mulher no período entre 1940 e 2000. Olha só que legal. Aqui a população urbana e rural. Lembra que em 1940 a rural era maior, a urbana era menor. E inverteu. Em 2000 a rural diminuiu, a urbana aumentou. Agora, taxa de fecundidade acompanhou, foi diminuindo. Por que será, hein? Porque o pessoal foi para a zona urbana, teve que trabalhar, as mulheres trabalham, não tem lugar para criar todos os filhos, então é preciso recorrer a algum método de contraceptivo que possa reduzir a taxa de fecundidade. E é
o que nós podemos achar a resposta aqui, ó. Comparando-se os dados dos gráficos, pode-se concluir que o aumento relativo da população rural é acompanhado pela redução da taxa de fecundidade. Ao contrário, na população rural a taxa é muito alta. A B, quando predominava a população rural, as mulheres tinham em média 3 vezes menos filhos do que hoje. Ao contrário, tinha mais filhos do que hoje. A C, a diminuição relativa da população rural coincide com o aumento do número de filhos por mulher. Claro que não. Olha aqui, ó, vamos ver. Quanto mais aumenta o número de pessoas morando em cidades, maior passa a ser a taxa de fecundidade? Não, menor passa a ser a taxa. Agora, com a intensificação do processo de urbanização, o número de filhos por mulher tende a ser menor. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado, eu agradeço muito a atenção. Volto a lembrar vocês, as perguntas que não foram respondidas, devem ser muitas, serão respondidas pelo tutor. É agradável estar com vocês, não desanimem, continuem estudando, lembre-se da habilidade do Enem, leitura de gráfico, leitura de texto, quem lê bem escreve bem, e quem lê bem entende o que lê, é o que o Enem quer. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a, pelo menos, desvencilhar aí alguns recursos, né, de compreensão de um assunto tão importante, por que não dizer polêmico, como esse, que é a regulação da quantidade de filhos por mulher no atual estágio de desenvolvimento do nosso país. Tá? Muito obrigado, forte abraço e até a próxima. Para desenvolver melhor essa habilidade,